Olá pessoal, sou a professora Zenaide da PCI Concursos. Trabalharemos um pouquinho das classes de palavras, né? Passar por todas, para que serve, geralmente é mais para uma análise morfológica, porque na análise sintática não interessa muito a classe a qual ela pertence, e sim qual é a função que ela exerce dentro de uma oração, que fica para uma próxima aula, tá? Então, as classes são 10, né? Nós temos, todas as palavrinhas se encaixam, pelo menos a maioria delas, em alguma dessas. E aí, o que você escuta falar disso num concurso? Escuta o professor explicar o quê? Quando é variável e invariável, né? Se ela sofre flexão, a palavrinha faz exercício, né? O que é essa flexão? Se ela vai para o plural, se ela muda de gênero, né? Se ela é feminina e masculina, se ela sofre de grau também, aumentativo e diminutivo, geralmente isso com o substantivo. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho de cada uma, tá? Vou tentar dar umas pinceladas para vocês, o que é o quê e como que eu uso, tá? Então, artigo é o básico, tem o artigo definido e indefinido, ou a, ou as, uma, uns, umas. O adjetivo é aquela palavrinha que dá característica ao substantivo, né? Ah, da qualidade? Depende. Às vezes o que é qualidade para você, para mim é um defeito. Então eu costumo falar que dá uma característica para o substantivo. Caneta vermelha. Ela é vermelha, essa é a característica dela. Adjetivo. Advérbio é aquela palavrinha, eu falando agora tudo, porque depois eu vou passando, tá? O advérbio é aquela palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou até um próprio advérbio, que a gente vai ver depois do exemplo, tá? Ele não modifica só o verbo, não. Conjunção, aquelas palavrinhas que ligam as orações, lembra lá da coordenada, da subordinada? Aí lá a gente vai falar bastante de conjunção, né? Porque tem conjunção coordenativa e tem conjunção subordinativa e integrante. Interjeição, essa é a mais fácil, por isso que nunca cai, né? É muito difícil eu encontrar exercício para montar apostila sobre interjeição, né? Não lembro de ter visto muitos, não. Ou eu que não procurei bem, mas eu não lembro de ter visto. A interjeição é aquela que expressa uma emoção. 99,9% das vezes vem acompanhada de um ponto de exclamação, né? Então, ufa, meu Deus, credo, e aí põe aquele pontinho, tá? Essa é fácil. Numeral. Numeral entra naqueles ordinário, se você multiplicativo, fracionário, cardinal, tá? Então é aí que a gente vai ver também. Preposição, né? Ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, aquelas que você decora, que são as essenciais. A conjunção a gente vê bastante. Preposição, também precisamos dela lá nas orações, porque você estuda ela básica, assim, crua, você fala, ai, que chato. Aí você entra lá em objeto indireto, olha, aqui tem presença de preposição. Você, o que é preposição? Você aprendeu lá na classe de palavras, tá? Então tem que saber para você trabalhar com objetiva indireta lá na subordinada, com objeto indireto lá nos complementos verbais, tá? Pronome, ele entra no lugar do nome, ele substitui um nome. Isso numa oração faz uma diferença tamanha. Então, o menino chegou à sala, o menino chegou atrasado, o menino falou oi. Não, o menino chegou na sala, ele estava atrasado. Então, esse ele é um pronome que está substituindo o termo o menino. Então, aí a gente vai ver quais são esses pronomes, né? Que tem outros tipos também, não só o pronome pessoal. O substantivo, então, é o que nomeia a maior parte das coisas que nós conhecemos, né? Sejam elas concretas ou abstratas, amor ou parede, né? É claro que agora inverter na ordem, concreta, parede, amor, abstrato. Tem os coletivos, tem substantivo masculino e feminino, né? E o verbo, o tão temido verbo. O verbo eu tenho que saber, principalmente para trabalhar com as orações, porque a frase que tem verbo é uma oração ou uma frase verbal. Aqui não tem verbo, é uma frase, né? Mas aí como que eu identifico, professora? Então eu vou dar algumas diquinhas, porque depois em outras aulas eu vou ficar falando do verbo, e aí você tem que saber o que é verbo, né? E a conjugação, tem que saber também. E principalmente para concurso, geralmente dos verbos irregulares, que são os mais complicados. Vamos lá então? Um pouquinho de cada. Os artigos são esses, uns, umas, e aí ele vai
determinar ou indeterminar o substantivo. Eu sei que o, a, os, as são artigos definidos. O menino entrou na sala. Agora, se eu colocar um menino entrou na sala, ele já é indefinido. O que isso quer dizer? Para pensar na frase. Se eu falar, o menino chegou. Um menino chegou. Em qual delas você percebe que eu conheço o menino que chegou? Que eu estou falando de alguém definido? O aluno chegou. Um aluno chegou. Até o jeito de falar. O é definido porque eu estou falando de alguém específico que provavelmente eu já estava esperando. No caso dessa frase minha, né? Como se eu falasse para uma outra professora, né? O aluno chegou. É aquele. Agora, um aluno chegou na sala. Não num sentido pejorativo de qualquer um, mas ele faz uma diferença. Se você pensar, esse não é um professor, ele é o professor. Você já destaca, você já o define. Então, por isso que o e o a são artigos definidos, e o um e o uma, e os seus plurais, né, são os artigos indefinidos, porque uma aluna entrou na sala, eu trouxe um livro aí para eu ler, né? Agora, o livro que eu trouxe eu já destaco dentre outros livros. Faz diferença também, não precisa só decorar os, as e não saber o que é definido, o que é indefinido, né? Olha aqui, dependendo do sentido que eu queira dar, ele faz toda a diferença. Então, se você pensar, o Bruno é um cara bacana, Bruno é o cara, tá? O que quer dizer esse o cara? Ele é demais, né? Já defini, eu já o destaquei. Ele é um professor muito bom. Ele é o professor. Perceberam? E a presença do artigo, às vezes, muda até a frase. Se eu colocar assim, ó, eu trabalho todo dia. E eu trabalho todo o dia. Aqui, independente de ser definido ou indefinido, perceba a diferença entre as frases. Eu acabei de montar uma apostila de concurso que tinha justamente esse exercício, a banca. Não lembro se era FUNRIO, se era CESP. Ela perguntava qual é a diferença entre as duas. Aí falava, não tem diferença nenhuma, você está trabalhando. Só que ó, eu trabalho todo dia. Eu trabalho todo o dia. Tem diferença? Bem sutil. Todo dia quer dizer de segunda a segunda. E todo dia pode ser só na segunda. Qual que você prefere? Eu prefiro só na segunda, né? Então, quando eu trabalho todo o dia, essa daqui me dá a noção de 24 horas, tá? E 4. E todo dia da semana. Qual foi a diferença? Esse artigo aqui, ó. Então, perceba que eles podem cobrar essa classe gramatical de uma outra maneira, tá? Então, esse foi o nosso artigo e ele é flexível, ele é variável, porque ele tem plural. Adjetivo. Esse também é uma classe variável. Ela também vai para o plural, ela varia e não vareia, né? Ela varia. Aí o que ela faz? Ela atribui características, geralmente 99% das vezes ao substantivo, né? Então se eu pensar, esta casa é enorme, Mariela é uma garota inteligente, tá? Ou então eu posso até ligar com garota também, não tem problema, mas ambas as palavras são substantivos, tá? Ele pode vir antes, ele pode vir depois, diferente do inglês que vem antes, né? O adjetivo vem antes, mas também tem uma pegadinha. Dependendo da frase, se eu colocar o adjetivo antes do substantivo, eu mudo o sentido. Se eu falar, ele é um empresário alto com L, né? Porque eu tô falando de adjetivo. Ele é um alto empresário. Mudou alguma coisa? Mudou. Ele é um empresário alto, eu já penso em estatura. Agora, ele é um alto empresário, eu já pensei no quê? Ele já se destaca dentro o meio aí comercial, empresarial. Tá bom? Então, cuidado que eu já vi exercícios de bancas que pedem para você identificar se há diferença, né, entre os itens, em qual deles tanto faz o adjetivo vir antes ou depois do substantivo. Tá? Então, costuma ser exercício assim também de adjetivo, tá? Porque não dá para eu classificar só. Então, eles dão a matéria é legal, que legal essa matéria. Nossa, não faz muita diferença. Mas alguns, você colocando o substantivo depois do adjetivo, ou o adjetivo antes, né?
faz uma diferença de significado. Aí já mexe com uma outra coisa, tá bom? Locução adjetiva. Primeiro, eu tenho locução adjetiva, eu tenho locução verbal. O que é locução? É quando duas palavrinhas, geralmente na adjetiva eu vou ter a presença da preposição, né? Quando duas palavrinhas dá para ser transformada em uma só, né? Como o caso aqui, ó, amor de mãe vira amor materno. Marcas de dedo viram marcas digitais. De irmão, fraterno. De pai, paterno, né? De coração, cardíaco, tá? Então são locuções adjetivas, também funcionam como adjetivos, características, e dá para eu transformar numa única palavrinha, tá? Isso não tem muito segredo, não. Adjetivo pátrio ou gentílico, tá? Então eu coloquei os dois, porque dependendo da banca, ela pode usar um nome ou outro, tá? Aí o que acontece? É aquele nome que a gente coloca. Eu sou de Tupã, eu sou tupanense. Então, tupanense é o meu adjetivo pátrio. É de onde eu sou, a minha origem. E aí aqui, esses daí vocês conhecem, né? Então eu coloquei alguns só, tá? Não precisa decorar todos, mas é bom saber também. Não lembro de ter visto em concurso, mas a gente não escolhe, a gente tem que estudar o que coloca no edital. Eles colocam 99 coisas e cobram 10. É assim mesmo. Advérbio. Então ele pode mudar um verbo, um adjetivo ou até ele mesmo, tá? Modifica em que sentido? Você deve lembrar lá da aula de português que eu tenho advérbio de intensidade, de modo, né? De negação, de tempo. É isso. Eu vou dar ao verbo, ou ao adjetivo, ou ao próprio advérbio, uma noção disso. Ou de modo, por exemplo, andava calmamente, né? Então, como que ele estava andando? Com calma, calmamente, de modo, tá? Só por isso que tem esses nomes. Então, aqui, ó, eu quero que você identifique se ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. Porque vai que a banca faz isso com você, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Pronome, verbo e muito. E agora? Ele canta muito. Está ligado a um verbo, né? Então, eu estou falando que ele não só canta, ele canta muito. É um advérbio, uma palavrinha que está mudando um verbo, tá? Agora aqui, ele canta muito bem. Eu tô ligando com o canto ou eu tô ligando com o bem? Pensa bem. Ele canta muito bem com o bem e não com canta. Ele canta muito bem. Então, esse bem aqui é um advérbio, não é um verbo. Então, não posso falar que o advérbio muda só o advérbio, ou só o verbo, tá? Ele pode mudar ele próprio também, modificar. Esta salada está bem temperada, ó. Eu não estou me relacionando ao verbo estar, eu estou me relacionando com o adjetivo temperada. E esse é o meu advérbio. Tá? Então, o advérbio pode modificar um verbo, dando aqui uma noção de intensidade. Eu posso mudar um outro advérbio ou então um adjetivo. Vai depender da minha intenção e vai depender da intenção da banca. Ela pode, às vezes, perguntar em qual dos itens abaixo o advérbio está modificando a ele próprio. Você vai ter que identificar, pega a caneta, faz flechinha, tá? Eu adoro essas flechinhas. Aqui tem alguns, não vou ler, né? Então, aqui são de que maneira que o advérbio modifica o verbo, o advérbio ou um adjetivo. Ele pode dar noção de lugar, de tempo, de modo e assim vai. E aí, por exemplo, se eu falar hoje, choveu. Analisando morfologicamente, verbo e o hoje. Ixi, o hoje, ele está me dando uma noção de tempo. Ele está dando uma noção de tempo para o verbo. Então, ele está modificando o verbo. Ele é um advérbio. Advérbio de tempo. Tá? Aí, lá na análise sintática, ele entra como um adjunto adverbial de tempo. Tá? Por isso, adjunto porque está junto. E adverbial por quê? Porque ele é um advérbio lá na análise morfológica, tá? Tá vendo? Quando você pega o simples, o básico, quando chega lá naquele mais complicadinho, fica mais fácil de entender, tá bom? Então aqui são algumas. Outra classe, conjunção. Então essa conjunção aqui, ela vai ligar as orações, ou até duas palavras de mesma função, né? Mas nós vamos usar bastante nas orações.
coordenadas e subordinadas. Nas subordinadas, principalmente nas adverbiais, porque aí vai me interessar muito o nome da conjunção, porque aí é o que vai nomear a minha oração. Nas coordenadas sindéticas, porque dependendo do nome da conjunção é o nome da minha oração, tá? Vamos deixar para o tempo certo, mas é bom você já saber onde que eu vou usar isso. Lembra que tem conjunção adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, né? Aditiva. De onde que eu tiro isso? Ela vai ligar duas orações, ela é a conjunção, e aí ela me dá nome. É uma conjunção aditiva? Oração coordenada sindética aditiva. Então, essa conjunção serve para isso, ligar duas orações coordenadas independentes, né? Ou então subordinadas, que já são orações coordenadas, subordinadas dependentes, né? Diferente da coordenada. Então, lá no período composto, nós vamos falar bastante da conjunção. Então, aqui eu tenho, ó, Bruno e Felipe são amigos. Aqui eu uni o quê? Dois termos e não duas orações. Eu só tenho uma oração aqui. No caso, um verbo de ligação, tá? Mariela está viajando, por isso faltou a aula. Então, aqui eu já tenho um verbo, dois, né? No caso, uma locução aí, e eu tenho faltou. Então, eu tenho duas orações ligadas por uma conjunção, tá? No caso, se eu fosse classificar, explicativa ou conclusiva, tá? Conjunções coordenativas, só falar bem rápido, porque depois a gente tem coordenada, né? Então, essas conjunções coordenativas eu tenho que saber porque elas darão nome à minha oração coordenada sindética. Então, quando a gente trabalhar lá com oração coordenada sindética, você vai ver que eu vou falar, o que é sindética? Eu vou falar, não, já estou falando, né? O que é uma oração coordenada sindética? É aquela que tem conjunção. Porque quando ela não tem, ela é assindética. Então, eu vou ter que decorar um pouquinho, pelo menos as principais de cada uma delas. As aditivas são aquelas que vão nos dar ideia de adição. As adversativas me dão noção de adversidade, ideia oposta, tá? No momento oportuno eu destaco mais. A alternativa me dá uma noção de escolha, ou, ora faz isso, ora faz aquilo. Conclusiva é uma conclusão, né? Eu concluo um pensamento, né? Portanto, né? E explicativa, ela vai explicar a oração coordenada que a acompanhar, tá? Subordinada. A subordinada também vai trabalhar com conjunção. Só que são o quê? Eu tenho as orações integrantes, que são nas subordinadas substantivas, né? O que e o se. E nas adverbiais. Tem mais uma subordinada, lembra? A adjetiva. Só que na adjetiva não tem conjunção, tem pronome relativo. Deixa para lá. Então, quando nós formos trabalhar com período composto por coordenação ou subordinação, nós vamos falar bastante dessa classe gramatical. Vai ser o momento mais oportuno. Só o que eu tenho que saber de conjunção? Ela pode ligar dois termos, dois substantivos, né? João ou Alfredo virão à festa. Virá a festa, né? João ou Alfredo virá, porque um ou outro, né? Ou então João e Alfredo virão. O e e o ou são conjunções. Uma é aditiva, a outra alternativa, tá? Então, sabendo isso, lá na subordinada e na coordenada já ajuda você saber a função dela lá, porque lá eu vou ter que saber nome. Numeral. O numeral, então, eu tenho o cardinal, são os que me indicam uma quantidade numérica, né? Me dá uma noção de quantidade. Agora, qual que é a diferença de cardinal e ordinal? Pensa bem, qual das duas me lembra a ordem? Nossa, difícil, professora, dá um tempo para eu pensar. Qual que você acha que dá ordem? Ordinal. Então, aqui, primeiro, segundo, terceiro. E aqui, o número como nós lemos mesmo, 1, 2, 3. Tá? Então, a primeira diferença é essa. Ordinal me lembra ordem. Ordem de chegada. Vai ter primeiro, segundo, terceiro, tá? Aí uma dica importante aqui, ó. Essas palavrinhas aqui, ó, último, penúltimo, final e penúltimo, tudo isso aqui também indicam posição, mas não são ordinais, tá bom? Uma dica, mas acho difícil cair. Até classificar em cardinal ou ordinal, mas é bom saber isso de numeral, tá? Agora as leituras. Aqui, ó,
Para designar papas, reis, imperadores e séculos, você tem que saber que depois do 10º, eu já leio como cardinal. Então aqui é João Paulo II, porque aqui é 2, né? Aí você tem que lembrar dos números romanos, os algarismos romanos, né? Então por que aqui é 15? Porque passou de 10. Então até 10 é 10º. Tá? Então João Paulo 10º. E se for 11º, já não é João Paulo 11º, João Paulo 11, tá? Por isso que é Bento 16, né? Porque passou de 10. Agora, se ele vier antes, igual aqui, ó, eu não vou falar 30ª do bordado. Aí ela é 30ª, porque ela veio antes do substantivo. Então tem essas pegadinhas. Então até 10 eu leio, e depois do substantivo, eu leio ordinal, ordem, tá? Passou de 10, é o cardinal, né? Então, Papa 12, capítulo 15, né? Capítulo 7º, se for até 10, ordinal. Passou de 10, já é cardinal. E aí, se tiver antes, independente do número que for, aí você vai ler sempre ordinal. Pessoal, por enquanto a gente encerra a primeira parte de classes gramaticais, vimos 5, faltam 5, né? Então aí a gente dá uma paradinha, a gente volta com a parte 2 em sequência, tá bom?